últimos anos. Agora eu me sinto realmente mais maduro para fazer essas palestras mais extensas e colocá-las à disposição do público. Como, evidentemente, algumas ideias são recorrentes na minha trajetória, como é o caso do marxismo e da ciência, que é o que unifica, evidentemente, todo o meu trabalho interdisciplinar, eu começo hoje exatamente com a narrativa da ciência. Aqueles que acompanharam as minhas propagandas, revelando qual é a natureza dos meus projetos, sabe que a minha intenção era fazer exposições sobre ciência e outros temas que eu tenho trabalhado aqui, de modo presencial, e nessas exposições fazer as minhas palestras. Mas como aconteceu a pandemia, que ainda está correndo, e ainda não há condições, evidentemente, de uma abertura total dos locais para que as pessoas possam, evidentemente, participar dessas palestras e acompanhar essas exposições, eu não tenho condições, não tenho condições senão de fazer isso aqui. Eu coloquei a exposição sobre ciência usando os quadros de um pintor, J. Wright of Derby, do século XVIII inglês, época do início da primeira onda industrial. E a partir dessa exposição eu fiz já alguns comentários que estão lá no meu site, no meu Wix. Depois eu vou deixar aí para vocês verem aí direitinho. E essa minha palestra de hoje exatamente é um aprofundamento dessa exposição, é um aprofundamento da minha e apresentação do que eu quero realmente apresentar, quer dizer, dizer com essa questão da narrativa da ciência. Eu não tinha essa intenção, não estava com essa intenção, mas percebo que no final das contas o meu trabalho aqui está sendo uma contestação do que a direita tem feito com a ciência nesses últimos anos aí, esses negacionistas da vacina, terra plana, essas coisas todas, né? Quer dizer, a minha intenção já era falar sobre isso, mas essa função contestatória dessas posições da direita aí que está no Brasil e em outros lugares do mundo, acabou se incorporando ao meu trabalho exatamente porque eu peguei exatamente, já tinha realmente uma concepção, uma ideia de como a ciência nos foi passada, quer dizer, a narrativa da ciência que nos foi passada não era exatamente aquela que corresponde à realidade. Por quê? Tudo que nós recebemos da narrativa da ciência foi feita posteriormente à comprovação das descobertas. Na história da ciência acontece esse fenômeno do anacronismo, que é interpretar, ver o homem do passado sob os olhos do presente. Então, na ciência isso adquire efetivamente um caráter mais dramático, porque na história também, de modo geral, porque isso acaba desvirtuando o processo de descoberta. O processo de descoberta acaba se tornando um tanto quanto hermético e difícil para a pessoa comum, e ele não é tanto assim. Fica se tornando inexplicável, talvez até místico, não é? E também, quer dizer, falso. Ele acaba, às vezes, escondendo certos erros e fraudes na ciência, cuja ocultação prejudica, evidentemente, o grau de confiabilidade que a ciência tem nas pessoas e que acaba gerando exatamente essas atitudes de negacionismo e assim sucessivamente. Anacronismo em história é você criar um fato histórico posteriormente ao acontecimento que necessariamente não tem a ver exatamente factualmente com aquele fato que nós atribuímos importância. Por exemplo, a descoberta do Brasil não foi uma descoberta do Brasil no seu momento específico. A descoberta do Brasil é uma construção posterior.
entendeu? Uma construção do império, quando se forma, ou quando começa a se falar em uma nação brasileira, algo mais, algo além da colônia de Portugal. Isso é um anacronismo. Nós vemos ao longo da história momentos e fatos históricos que são construídos depois. Na ciência também ocorre isso. Ocorre esse fato. Em outras atividades também ocorre esse fato. Mas o conhecimento exige o máximo de respeito à verdade, porque se não for assim, aqueles fatos, aqueles fatores, aquelas coisas que eu acabei de citar, se tornam dominantes e acabam favorecendo, evidentemente, aquelas pessoas que, no afã de obter poder e dinheiro também, capital, prestígio, é, é, realizam, fazem essa narrativa, torcem a narrativa. Uma das piores coisas na história da humanidade é o seguidor, é o sicário. O sicário é aquele que segue o cientista e para obter efetivamente o reconhecimento que se deve ter em relação ao cientista, ele falseia certas realidades, cria uma narrativa que é mais afeita a ele e que lhe dá uma autoridade muito grande em relação ao público em geral. Isso acontece, por exemplo, com Engels em relação a Marx, acontece com o rei Ptolomeu, que substituiu no Egito Alexandre o Grande, mas acontece em todos os lugares. Acontece com a Royal Society de Londres, que ficou como dona do conhecimento provindo de Newton, produzido por Newton, e assim sucessivamente. Quer dizer, o conhecimento passa a ser uma moeda de troca, parte de um projeto de poder e de dinheiro que só se constitui se certos erros, certas faltas forem obscurecidas, ocultadas. Então, aparentemente dizer aquilo que é essencialmente bom num cientista, num realizador, tem um significado ético. A gente não deve julgar também as pessoas e reconhecer as limitações de época e da própria pessoa. É claro, eu não estou dizendo isso, não estou dizendo que isso não é bom, mas é preciso mostrar efetivamente como as coisas são descobertas de fato, como são feitas, mostrar os erros, porque esses também ensinam. Quer dizer, ensinam ao público em geral, possibilitam que mesmo as pessoas que não têm informação busquem o conhecimento sem medo de errar, não é? E também evitem a manipulação desse mesmo público por parte desses seguidores que constroem essas narrativas. Eu me lembro, por exemplo, de ter assistido na TV educativa há muitos anos atrás, 20 anos atrás, uma história da medicina, cujo título era Coragem de Errar, provando que a medicina só conseguiu evoluir e chegar a esse ponto que nós vemos hoje, quando ela teve coragem efetivamente de fazer experiências não brutais, não cruéis, sabendo que ia errar, mas insistindo para chegar ao momento em que ela acertaria. Então você vê, por exemplo, é impressionante, em 1900 foi feita a primeira tentativa de cirurgia no coração, a sala toda era um balde de gelo que ocupava inclusive o peito do paciente, havia um pequeno lugar em que o cirurgião podia observar para manter o coração parado, congelado, e naturalmente a pessoa já não tinha mais saída, já estava para morrer, e foi feita uma tentativa, e essa tentativa não deu certo, outras foram feitas até que se descobriu uma forma de fazer uma cirurgia com um sistema de anestesia bem melhor, evidentemente. Popper, um filósofo que eu estou estudando recentemente, fala que no fundo, a história do conhecimento e da atividade humana em geral, ela é baseada no princípio da tentativa e erro. Quando os métodos são formados, evidentemente eles têm que ser levados em consideração e seguidos. É lógico, se você constrói uma maneira de fazer uma cirurgia de coração dentro de determinados critérios, você não pode voltar atrás. Mas no âmbito geral da ciência, você não pode partir do pressuposto de que não vai ocorrer erros. Porque até essa admissão prévia ajuda efetivamente a evitar problemas, evitar erros maiores, erros mais graves. O Dr. Ivo Pitangui, já no final da vida, ele
teve um problema que a parte do intestino dele ficou exposta e ele lembrou que tinha cometido um erro na sala de estágio, quando ele era estagiário de medicina, e aí lembrou de uma situação que ele sabia como, aprendeu como se fazia para voltar, evidentemente, o intestino para dentro do corpo, não ficar exposto, e aí tomou essa decisão. Um outro cirurgião neurológico, neurologista, ele teve diante de si um fato terrível que foi o cérebro da paciente inchou e ultrapassou o lugar onde tinha a trepanação e a partir dali ele não soube o que fazer, não tinha informação nenhuma e resolveu cortar o cérebro, conseguiu efetivamente fechar a trepanação e aí a pessoa conseguiu sobreviver. Houve uma discussão ética tremenda e tal, mas ele acabou sendo absolvido. Assim como o medo ajuda na coragem, o eu ajuda no conhecimento e faz parte da vida. O ser humano não é um ser de pecado, é um ser de erro. Ele é errático, como diz Nietzsche. Então, quer dizer, dentro dessas premissas, nós temos que entender que o que eu quero fazer aqui é mostrar que é, essa narrativa, embora ela tenha valor, ela esconde exatamente problemas que devem ser expostos ao público dentro desses objetivos a que eu coloquei aqui. Quer dizer, tornar as coisas mais palatáveis para o ser humano comum, entendeu? Evitar o aproveitamento e a manipulação por parte dos seguidores, dos expositores, efetivamente. E também, exatamente isso aí nos oferece, muitas vezes, é, isso oferece uma compreensão mais fácil das coisas, das teorias, se você analisar os erros desses cientistas, quer dizer, ou as limitações deles de época também. Eu esqueci de dizer isso aí. No caso de Newton, por exemplo, nós aprendemos na escola: matéria atrai matéria na razão direta das massas no inverso do quadrado das distâncias. Eu vou mostrar aqui, como já mostrei nos meus artigos, que não é bem assim. A cada ação corresponde uma reação igual e contrária. Mas e quando um corpo grande atinge uma partícula? Essa lei da reação-reação vale também? Quer dizer, fica mais fácil entender o desenvolvimento da ciência se você percebe os erros e limitações dos cientistas no momento do fazer deles. Então nós vamos ver que essa questão, por exemplo, no caso de Marx, na questão da mais-valia, é mais fácil entender, por exemplo, a partir da polêmica em que ele esteve envolvido, na época em que começou a tratar da questão da mais-valia, é mais fácil entender isso aí, eu vou mostrar depois, levando em consideração esses erros, do que efetivamente acompanhando só o raciocínio do autor. Está entendendo? Que às vezes cria uma narrativa que é consentânea com os interesses dele. Mas acima de tudo, e essa é uma outra verdade que eu tenho que dizer aqui, a narrativa da ciência é sempre calcada numa pessoa só, que estabelece uma mudança de qualidade no conhecimento que é referenciada a uma pessoa, mas as grandes teorias científicas e as grandes verdades da ciência são coletivas e transhistóricas. E às vezes, ou frequentemente, a compreensão desse coletivo, da passagem de um cientista por outro, nos mostra como as coisas são descobertas e feitas e facilita o nosso entendimento. Essa é uma questão ainda mais importante daquilo que eu quero mostrar aqui, da narrativa da ciência. Isso é que é importante. Elas são coletivas e transhistóricas. Nós vamos mostrar, inclusive, que às vezes místicos, mágicos, têm insights, intuições ainda melhores e se adiantam efetivamente em relação a determinados cientistas conhecidos. Um filósofo, a filosofia que é tão criticada pela ciência por não trazer conhecimento nenhum, ajuda fundamentalmente a ciência. No caso, por exemplo, de Galileu, todo mundo se refere à experiência da Torre de Pisa, às experiências de Galileu, mas essas experiências foram feitas anteriormente por Bernardino Telésio. E Galileu teve o contato com Telésio.
Então a gente precisa entender muito bem isso, e eu vou mostrar nessas palestras exatamente o que significa isso tudo, qual é a importância disso tudo. Infelizmente, eu não consegui montar uma estratégia ainda de reunir nos meus vídeos e palestras todos os recursos que eu tenho, mas esses recursos estão prontos. Eu tenho um PPT, entendeu? Eu tenho uma exposição sobre a ciência, sobre J. Wright of Derby. E aqueles que quiserem, podem me pedir pura e simplesmente que eu entrego essa exposição em PowerPoint, porque nas próximas palestras eu vou citar esses PowerPoints e acompanhar a minha palestra com esses PowerPoints é evidentemente muito melhor. Com o tempo, os recursos vão sendo colocados de modo a facilitar o entendimento das pessoas. Então, eu vou terminando por aqui, porque essa é a primeira palestra de narrativa, a narrativa da ciência, que é fundamentalmente de apresentação. Aguardem as próximas.